Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar mais uma vez de Vasco, falar de tudo que tá rolando aí, depois dessa vitória fantástica em cima do Botafogo e falar principalmente da notícia de hoje: São Januário vai poder ser reformada. O prefeito Eduardo Paz já deu aval, já assinou o contrato, agora a proposta vai para a Câmara dos Vereadores lá do Rio de Janeiro e a gente vai falar tudo sobre isso. Mas antes, eu peço para vocês que deixem seu like e se inscrevam no canal. Só clicar aqui embaixo, inscrever-se, que você ajuda muito a gente, não custa nada. E para a gente voltar a crescer no YouTube. Temos passando por uma crise aí, mas é o que eu falei. A gente não vai deixar se abalar por essa crise. Vamos para cima, se inscreve no canal. E hoje vamos falar aqui de tudo que está acontecendo. Também me siga nas redes sociais. Meu antigo Instagram, infelizmente, foi hackeado. Estou tentando recuperá-lo, mas ainda não consegui. Então me segue aqui, ó, @Thiago Mocova, lá no Instagram também. E bora para cima. Começar falando da reforma de São Januário, tá? São Januário vai poder ser reformado. Hoje, o prefeito Eduardo Paz, do Rio de Janeiro, assinou um termo falando que vai poder ter a reforma. E o Vasco já vendeu cerca de 500 milhões desse potencial construtivo do estádio. O que é isso? É o quanto um time pode construir naquele ambiente, naquele espaço. E o Vasco vendeu 500 milhões desse potencial construtivo. Dessa forma, o Vasco vai poder construir com isso. Com esse dinheiro, o Vasco já vai conseguir construir, ou melhor, reformar o estádio de São Januário. Logicamente, vai ter algum custo ainda para o Vasco, que deve, com parceiros como a W Torre, colocar ali, além da venda de name rights. Pode colocar ali o name rights, por exemplo, da Crefisa, da Allianz Arena, por exemplo, Allianz São Januário, por exemplo, tem várias opções. Então o Vasco vai poder vender name rights ainda, já vendeu 500, tem um pré-acordo de 500 milhões vendidos em potencial construtivo, então o Vasco vai ter muita verba para construir e reformar o seu novo estádio, que não sei se vai continuar chamando São Januário, mas que vai haver um estádio novo ali, com certeza. Mas para dar início a essas obras, o Vasco ainda pediu uma garantia, ou seja, o Vasco vai ter que ter uma garantia de que poderá jogar ou no Maracanã, que é a sua preferência, ou vai ter que jogar no Newton Santos por 2 anos. Vai ter que fechar o acordo com um dos dois, mas acredito que será com o Maracanã, vencendo também, vai ter que vencer a licitação, que será aberta ainda no mês que vem. Mas vamos ver o que o prefeito Eduardo Paes falou dessa nova assinatura que ele vai fazer para a reforma de São Januário. Gente, tudo bem? Nesse momento aqui, tendo a honra de assinar o projeto de lei viabilizando a construção do estádio de São Januário, nossa colina, novo estádio de São Januário, esse grande clube que é o Vasco da Gama, do meu coração, mas muito importante para o Rio também. Simples, o que a gente está fazendo é pegando o potencial construtivo de São Januário, que poderia se construir ali, e levando para outra área da cidade, ali na Barra da Tijuca. Isso permite viabilizar recursos, só que a gente não permite que os recursos vão em dinheiro para o Vasco. O que a gente obriga é que esses recursos sejam para a construção do novo estádio de São Januário. Isso foi um pedido desde o início da administração do presidente Salgado, a quem eu queria homenagear e agradecer aqui. E deixar um recado, em breve a gente está numa negociação com o Fluminense também, o Botafogo já está lá com o Engenhão, e estamos abertos aqui para o Flamengo para ajudar os clubes do Rio de Janeiro a chegarem lá. Claro que hoje é um momento especial, que é o meu Vascão, do meu coração, que está finalmente podendo ter um estádio digno da sua dimensão, do seu tamanho. Grande abraço a todos. E aí vai, Vasco, casaca! Então tá aí o prefeito Eduardo Paz fazendo a assinatura e eles mesmos vão comprar, né? O estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro vai comprar os 500 milhões em potencial construtivo e no contrato deve estar ali que ele assinou que o dinheiro não vai para o Vasco, mas sim para a construção desse novo estádio. Então, uma ótima notícia para o Vasco, uma notícia que vai agregar muito e vai trazer muitos benefícios para o Vasco da Gama nos próximos anos. 2 anos, mais ou menos, para acabar essa construção e o Vasco provavelmente vai conseguir a licitação do Maracanã para jogar, provavelmente também, com Fluminense e Flamengo igualmente, porque só os dois jogarem lá não dá mais.
Vamos falar agora de Vasco e América Mineiro. O Vasco vai ter a volta de alguns jogadores importantes para esse jogo. Um deles, Marlon Gomes, Capasso, e o último, acho que o mais importante, o Rossi. O Rossi e o Marlon Gomes que tiveram alguma situação ali na coxa, alguma lesão na coxa, e agora estão voltando e vão voltar já contra o América Mineiro. Um jogo que no primeiro turno deu muito trabalho para o Vasco vencer. Um gol no Jair no último lance do jogo. O América pressionou, teve um jogador expulso e por isso o Vasco conseguiu até se impor no segundo tempo. Agora, acredito que a história seja outra. O América Mineiro já está praticamente rebaixado. Em questões matemáticas, não. Questões matemáticas, o América ainda tem chances de se salvar. Porém, um time que tem 21 pontos e o Vasco, que é o primeiro fora da zona, tem 37, faltando ali cerca de 6 jogos, muito difícil, praticamente impossível de América Mineiro e Curitiba se salvarem. Para mim, os dois já estão virtualmente com 99,9% de chance de serem rebaixados, já estão, para mim, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2024. Infelizmente, 2 grandes clubes, mas temos um quinto dos times caindo, como sempre, no Brasileirão. Então, o Vasco vai ter a volta desses jogadores e vai ter a volta também do Manu Capasso. Quem está fora é o Eric Marcos, que no último jogo, agora contra o Botafogo, acabou sofrendo uma lesão na coxa e desfalca o Vasco contra o América Mineiro. Para mim, palpite, jogo em São Januário, para mim vai ser 2-0 Vasco, jogo nesse domingo, dia 12 de novembro. Então, para mim, o Vasco vence 2-0 com tranquilidade, faz os 2 gols no primeiro tempo e depois só administra a partida. E falando de administrar a partida, ontem o Vasco, sim, fez muito bem isso, não sofreu como sofreu contra Cuiabá, contra o próprio Goiás, e ontem o Vasco teve uma vitória para dar moral. O time jogou muito bem, o Ramon Dias não inventou, não foi professor Pardal, fez o que tinha que fazer, botou o time no 4-1-4-1, ou seja, colocou o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, que jogou demais na lateral direita, Piton na esquerda, Maicon e Medel. Meus amigos, Maicon e Medel assumiram o papel de xerifes e não estão deixando nada passar. O Maicon, que chegou com total desconfiança no Vasco, voltou a ser aquele God of zaga do São Paulo e está jogando muita bola. O Maicon ontem teve um lance do Vitor Sá no começo do jogo, estava 0-0 ainda, que ele se impôs ali, posicionou-se muito bem para evitar o cruzamento e um chute para o gol do Vitor Sá, e acabou acontecendo isso, a bola bateu nele e não entrou. O Vasco jogou muito bem, Ramon foi muito bem, e o Botafogo começou melhor, na verdade, começou se impondo mais, o Vasco soube controlar isso, e aos 28 minutos, a primeira chance do Vasco com o Paulo Henrique, que até o momento não tinha feito gols com a camisa do Vasco, mas estava cada vez mais conseguindo garantir o seu espaço como titular, e ontem assumiu de vez essa vaga de titular do Vasco. Fez um gol muito bonito, jogou muito bem, principalmente ofensivamente, defensivamente foi muito seguro e não deixou o Botafogo chegar perto do gol. Não só ele, como o Michael Medel e também o Lucas Piton, que ontem não brilhou tanto ofensivamente, mas defensivamente também foi perfeito. Outro cara que foi muito bem, Praxedes, jogou muita bola para Praxedes, foi muito bem também. Não apareceu tanto, mas foi o líder de desarmes ontem, jogou muita bola, foi um dos pilares defensivos e acho que veio para o Vasco para ficar. Eu falei, antes dele ser contratado, que o Praxedes viria para ser um novo volante, ele tinha muito potencial, que tinha de ser explorado. O Ramon está conseguindo explorar, o Ramon está conseguindo trazer o Praxedes de volta para ser aquele jogador que ele foi no começo lá de Internacional e agora está realmente jogando muita bola, virou titular absoluto do Vasco e não vai sair. Acredito que ele vai ser comprado no final do ano para jogar, se Deus quiser, né? A Copa Sul-Americana de 2024 para a gente narrar todos os jogos do Vasco. Já falei, se o Vasco for para a Sul-Americana, a gente vai narrar todos os jogos aqui no TM News. Tomara que o Vasco vá, tomara que o Vasco chegue ali na Copa Sul-Americana. O Vasco teve um ponto muito importante ontem que não retrancou, né? O Vasco não se retrancou, por isso acho que não sofreu tanto. O Vasco tem um time muito bom, sim, para meio de tabela para cima. Era para o Vasco hoje, tá brigando ali talvez por uma pré-Libertadores ou já tá garantido na Sul-Americana. Logicamente, também tiveram aí os 10 pontos que foram tirados do Vasco, que se não fossem esses 10 pontos, o Vasco hoje estaria com 47, estaria na frente de Fluminense, de Fortaleza, de São Paulo, Inter, Cuiabá, Corinthians, Santos, Bahia e, logicamente, Cruzeiro, Goiás, Curitiba e América Mineiro. Estaria brigando, inclusive, com o Atlético Paranaense por uma vaga na pré-Libertadores. Então, olha como esses 10 pontos que a arbitragem tirou do Vasco são muito prejudiciais, como estão fazendo falta nesse momento para o Vasco. Então a gente vê hoje 10 pontos na frente, o Vasco estaria em outro patamar.
Mas o Vasco não retrancou como fez contra o Goiás e como fez contra o Cuiabá, não sofreu por conta disso, colocou o Botafogo no devido lugar dele, colocou o Botafogo na roda, Botafogo que eu acho que vai perder esse título ou para o Palmeiras ou para o Bragantino, apesar que também olha o retrovisor que o Grêmio está chegando, o Luis Soares quer sair do Brasil ganhando um grande título, então o Vasco chega, coloca o Botafogo no seu devido lugar, toma o seu espaço, que é São Januário, e não deixa o Botafogo jogar dos 25 em diante. O Botafogo teve 1 ou 2 lances de perigo durante a partida, mas só isso. O Léo Jardim não trabalhou, quase pediu um café ali, ficou tranquilo, jogou muito bem o Vasco. Parabéns, Ramon Dias, ontem fez perfeitamente seu papel. Só senti falta do Paia no segundo tempo, acho que poderia ter entrado, mas nada a criticar, apenas elogios ontem para Ramon Dias. E Ramon Dias que deu entrevista, mas antes eu quero mostrar como é que vai ficar a tabela do Brasileirão, tá? Essa tabela que vai dar o que falar ainda, que nesse momento vai dando um chabu tanto lá na frente quanto lá atrás. É um momento, sim, muito esquisito, né? Brasileirão que há muito tempo a gente não tinha tantos times brigando pelo título e não tínhamos tantos times brigando para não cair. É um campeonato muito equilibrado, principalmente, né? O Vasco equilibrou, o Brasileirão está muito equilibrado, tanto na parte de cima da tabela, tanto na parte da Libertadores, quanto na parte da pré-Libertadores, da Sul-Americana também, e na briga contra o rebaixamento. Então, tem várias chances aí de caírem, e tem vários times que podem cair, tem vários times que podem não cair, inclusive. Então vai ser um momento ali muito complicado. Os dois times querendo se safar, vários times querendo se safar dessa Série B. Então vamos mostrar como é que tá a tabela do... Bom, a tabela vem assim, com o Botafogo em primeiro com 59 mais um jogo a menos, o Palmeiras e o Bragantino com 58 pontos, e aí sim, com o mesmo número de jogos do Botafogo. Se o Bragantino vence e o Botafogo empata, o Botafogo perde a liderança. Um time que chegou a ter 13 pontos de vantagem pode perder a liderança do campeonato e o título que eu acho que vai perder. Depois vem o Grêmio com 56, também com um jogo a mais que o Botafogo, mas se vencer, pode inclusive ultrapassar o Botafogo, porque tem... Não pode ultrapassar por conta do saldo de gols, mas vai se igualar ao Botafogo caso o Fogão perca esse jogo faltante. Depois tem Atlético Mineiro com 53, Flamengo também com 53, Atlético Paranaense com 49, Fluminense, já na Libertadores com 45 e livre do rebaixamento. Fortaleza e São Paulo com 42 cada um. O São Paulo já na Libertadores. Poderíamos ter aí 3 times consecutivos na Libertadores, só que Fortaleza perdeu para a LDU a final da Copa Sul-Americana. Internacional. Detalhe, vamos ter LDU e Fluminense novamente em uma final. E a final que será de novo no Maracanã no ano que vem. Internacional 42, Cuiabá 41, Corinthians 40, Santos 38, Bahia e Vasco, Cruzeiro com 37, mas aí já tem o Vasco saindo da zona do rebaixamento, Cruzeiro pela primeira vez entrando, o Goiás com 35 e já rebaixados Coritiba e América Mineiro. Assim, as chances desses dois times não caírem são pífias, quase nulas, então provavelmente vão cair, não vão se safar, então esses dois times aí já estão rebaixados. Para a gente falar de Vasco, próximo jogo do Vasco não é contra o Cruzeiro, vai ser daqui. O jogo contra o Cruzeiro foi remarcado para dia 22, se eu não me engano, 22 na quarta-feira. Não sei porquê, mas esse jogo não vai rolar esse final de semana. Próximo jogo do Vasco, na próxima rodada, na 34ª, que vai ser a 33ª para o Vasco, contra o América Mineiro. Acredito que vencerá por 2-0. Já colocando aqui os resultados, vamos pegar os resultados já de Fluminense e São Paulo. Acredito que vai dar uma vitória para o Fluminense aqui. Tiveram outros jogos que ainda estão para serem jogados, como Flamengo e Red Bull. Acredito que o Red Bull vai empatar esse jogo. Fortaleza deve vencer o Cruzeiro. Fortaleza que vai precisar vencer para brigar por uma vaga na Copa Libertadores. Também vamos ter Fortaleza e Botafogo. Acredito que Fortaleza vai vencer esse jogo também. Jogo em casa do Fortaleza. E aí acho que fica todo mundo igualado, né? Deixa eu só conferir se não tem mais algum jogo faltando aqui nesse bolo. Acredito que não. Não nenhum jogo faltando. Então aqui teremos na 33ª rodada Inter e Fluminense. Acredito que o Inter vai ganhar. O Fluminense já está no Feliz 2024. América e Curitiba. Acredito que deu uma vitória do Curitiba, acredito ainda, tá? São Paulo e Bragantino deve dar Braga. Cruzeiro e Vasco, acho que dá Vasco. Depende também do jogo que vai ter contra o América Mineiro. Pode dar Vasco, vai vir com moral. Cruzeiro tá jogando muito mal. Acredito que o Vasco ganhe seu próximo jogo contra o Cruzeiro. Não próximo, mas na próxima rodada. Atlético e Fortaleza deve dar Atlético Paranaense. Eu vou dar um empate aqui. Flamengo e Palmeiras, coloca o empate. Corinthians e Atlético Mineiro deve dar Atlético, que tá brigando por Libertadores também. Goiás e Santos.
Eu vou colocar empate, tá? Vou colocar empate nesse jogo, tá com cara de empate. Botafogo e Grêmio em São Januário, acho que dá Grêmio. E Bahia e Cuiabá, vou colocar Cuiabá, que joga muito bem fora de casa, dá muito trabalho. Caso o Vasco e Cruzeiro não, sem o resultado de Vasco e Cruzeiro, o Vasco ainda ficaria em 13º lugar, não. Mas ficaria ali sem o jogo de Vasco e América também. O Vasco ficaria em 16º lugar ainda com 37. Acredito que vá vencer o América Mineiro por uns 2-0. Esse é meu palpite. Então vai para 13º lugar e assim estaria já na Copa Libertadores, que com esses resultados vai até a 14ª vaga. Já disse, acho que o Vasco não cai. Fiz um esquema aqui, uma análise de scout. Dei vitória do Vasco contra Botafogo, América Mineiro, empate contra o Cruzeiro, derrota contra o CAP, vitória contra o Corinthians, derrota contra o Grêmio e vitória contra o Red Bull Bragantino. Se for isso, já o primeiro jogo já rolou com a vitória contra o Botafogo, o Vasco chega aos 47 pontos e não cai para a segunda divisão. Mas, logicamente, é possível que vença o Cruzeiro, então tá chegando com uma moral a mais. E quero mostrar também, galera, o que o Ramon Dias falou em sua entrevista coletiva e também vamos mostrar a zona mista que rolou. Vamos comentar também a entrevista do Ramon Dias e vamos falar sobre a zona mista também. Então vamos começar com a entrevista do Dom Ramon. Queria te ouvir, obviamente, sobre o jogo e, enfim, seu olhar sobre a partida, mas também o quanto que esse resultado, nesse momento, ele é importante no sentido anímico, no sentido mental para os jogadores, de ver, embolar um pouquinho mais ali na zona do rebaixamento, sair a princípio da zona do rebaixamento e, mais do que isso, vencer o líder do campeonato, que foi líder soberano durante a temporada inteira. Sí, creo que lo mejor que hicimos en esta semana era mentalizar el equipo que teníamos la oportunidad de poder salir contra un gran equipo. Me parece que es uno de los mejores equipos que hemos enfrentado, la calidad de jugadores que tiene, y seguramente va a pelear el campeonato, va a pelear la liga hasta el final. A mí me gustaría que por la gente amiga que tengo, por toda la gente conocida, ojalá que puedan ganar la liga, porque se lo merecen, porque vienen haciendo un esfuerzo enorme. Es un equipo que tiene de mitad de cancha para adelante, teníamos que estar bien agrupados porque hace una diferencia y tiene una calidad de jugadores increíble. Y el equipo estuvo muy agrupado, muy intenso, sabiendo que este equipo a Vasco lo iba a meter a la prueba, ya sea en la parte defensiva y también en ataque, porque tienen mucho trabajo, hace mucho tiempo que vienen jugando juntos y realmente nosotros estamos felices porque el grupo interpretó muy bien el partido, cómo jugarlo. Era una final, teníamos que ganarla. Creo que en el primer tiempo por ahí fallamos en que tuvimos 2 o 3 ocasiones que podíamos haber convertido otro gol más. Pero bueno, sabemos que la presión existe y creo que el equipo respondió muy bien. Estoy muy contento por ello. Boa noite, Ramon. Lucas Pedrosa, do SBT. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu gostaria que você falasse sobre os primeiros 30 minutos do jogo, onde o Vasco cometeu muitos erros, estava tendo dificuldade de pegar a segunda bola, o Botafogo acabou pressionando também pela necessidade do resultado, e naquele momento ali, a torcida do Vasco, mesmo com os erros, continuou apoiando, o Vasco estava errando e a torcida apoiando, então depois do gol o jogo também mudou, o Vasco cresceu bastante. Queria que você falasse sobre essa atuação da torcida hoje, que foi especial, e também individualmente da reviravolta que o Maicon teve no Vasco, o Maicon que vem fazendo partidas maravilhosas e mesmo sendo zagueiro, deu 2 assistências aí nos últimos 2 jogos. Obrigado. Sí, yo estoy muy feliz porque estábamos en una situación muy complicada, muy difícil, y el equipo creo que es lo que transmite, es lo que le transmite el equipo a la gente. Por eso nos acompaña, nos ayuda, está siempre con nosotros, tiene confianza. Entonces, es otro espíritu de parte de la gente, de parte de los jugadores, de todo el ambiente. Es complicado todavía, pero como dijimos, vamos a pelear hasta el final. Es un resultado muy importante para nosotros, porque realmente si no ganábamos hoy era muy difícil, porque quedan muy pocos puntos, quedan poco en juego, y necesitamos un resultado de esta manera para realmente tener grandes chances.
pero no hay que, tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir trabajando, hay que corregir algunos errores que hicimos. Principalmente saber aprovechar el momento. Nos pasó también en el partido que jugamos con Goiás, si no me equivoco, tuvimos 4 chances de convertir el segundo gol y no lo hicimos. Y hoy pasó lo mismo. En el primer tiempo tuvimos 2 o 3 chances para poder terminarlo al partido y no lo pudimos hacer. Eso lo tenemos que corregir y esperemos que lo podamos hacer en los próximos partidos que vienen. Sobre o Maicon. Y yo creo que tanto él como Medel nos transmiten la experiencia y la tranquilidad. Están apoyando muchísimo a los jóvenes, porque si hoy miramos, los 2 extremos que teníamos, uno tiene 21 y el otro tiene 19, 18, 19 tiene Eric. Lástima que se lesionó. Van creciendo y necesitan mucho trabajo todavía, pero van creciendo muchísimo, estamos contentos, estamos peleando con gente joven, todos tienen el espíritu, todos ayudan y están comprometidos con el equipo y esperemos sigamos con esta actitud. Oi, Ramon. Sérgio Lobo aqui, do Sport TV, TV Globo. Eu queria, diante de 2 respostas que você deu, essa e a primeira, eu queria saber de você o seguinte: o momento atual do campeonato, essa reta final, não tem que jogar o futebol maravilhoso, tem que ganhar, pontuar. E eu fiquei atrás dos 2 gols e deu para perceber uma coisa, você tocou agora no ponto. O time está se ajudando muito dentro de campo. Além de competir, está se ajudando muito. Queria que você analisasse essa questão. E um outro ponto. Fala um pouquinho do Paulo Henrique, autor do gol da vitória, que quando você chegou aqui era um jogador praticamente que estava relegado a segundo plano. E hoje está aí, a torcida o aplaudiu, ele fez uma partida hoje brilhante, aliás, bem feito, hoje foi premiado com o gol da vitória. Sí, primero que el equipo en el primer tiempo me parece que estuvieron muy bien en la presión, en apretar bien los centrales, cuando salían, no le dábamos espacio, estuvieron muy precisos, muy atentos. Hablábamos que teníamos que tener los primeros 30, 35 minutos, teníamos que estar muy atentos porque es un equipo peligrosísimo, Botafogo. Tiene jugadores de jerarquía de mitad de cancha para adelante y que nos iban a meter en la prueba de la capacidad de ser inteligente, de ser agrupado. Y realmente el equipo respondió muy bien en todos los sectores, apretando en muchos sectores y no dejándolo jugar. Y eso les sorprendió a ellos y para bien nuestro. Y con Pablo Henrique estamos haciendo un trabajo enorme porque el inicio no tuvo posibilidad y fuimos trabajando, le fuimos dando confianza. Es un jugador muy rápido, muy agresivo y tiene la proyección y eso es lo que estamos trabajando, brindándole confianza. Se ganó un lugar y hoy feliz por él porque convirtió un gol importante. Gracias. Ramon, boa noite. Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. A Aline até tocou nesse assunto do mental do jogo de hoje, mas o próximo jogo é contra o América, que é o último colocado, para muita gente já está rebaixado. Como manter a concentração dos jogadores para essa partida que vai ser realizada aqui em São Januário? Ellos saben perfectamente que esto no terminó. Tenemos que mantener, hoy, mañana van a tener libre, necesitan un poco de descanso, porque venimos de 2 semanas que tuvimos los 2 partidos de visitantes, tuvimos mucho tiempo afuera, lejos de la familia. Entonces yo creo que hoy necesita un poco de descanso. Pero el jugador de Vasco sabe que no terminó. Apenas 1,4% dos homens. Vamos, principalmente de parte mía y de todo el cuerpo técnico, vamos a mantener la tranquilidad, la concentración, corregir los errores. Tenemos una semana para trabajar, para recuperarse, para poner bien a todo el mundo para el tramo final. Así que esto no terminó. Estamos felices de haber ganado un partido importante y estar ahí peleando con el grupo que todavía va a estar difícil. Ramon, Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Qual a mensagem que você passa para o torcedor do Vasco? Os índios vascaínos precisam
ter consciência até o final do campeonato de que, daquelas mensagens que você sempre manda, e o torcedor, por exemplo, você usou a frase, o Vasco não vai cair, não vai barrar, Sí. e todos repetem isso. O que você passaria ao torcedor do Vasco nesse momento? Bueno, pero me parece que yo soy una persona que tengo mucho optimismo en todo lo que hago. Y trato de transmitirle a jugadores esa confianza. Sabemos que este es y creo que una cosa importante para nosotros, que queríamos jugar en este estadio. Que este estadio no es fácil. Me ha tocado jugar a mí de venir de visitante y es muy duro, muy difícil jugar en este estadio. Por la gente, por la presión, por el ambiente. Es un estadio histórico, con mucha jerarquía, entonces es complicado jugar. Y la gente es maravillosa porque nos acompañó en momentos que te atacan, alientan, gritan, están presentes. Y eso para nosotros, para los jugadores, es lo mejor que tenemos. Entonces no tenemos que quedarnos en esto, tenemos que continuar, seguir hasta que la temporada termine. Tenemos que seguir, todavía no se terminó. Por eso estamos felices por la gente que nos sigue acompañando. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. Le quería preguntar por Medel. Hoy día con Maicon de central cambia el perfil, va a la izquierda. Cuando ingresa Diego Costa tiene un duelo bien áspero con él. Terminan los dos con amarilla. Después ingresa Leo Pelé y lo libera un poquito más. ¿Podría evaluar el partido de Gary el día de hoy? Yo creo que lo hemos trabajado y lo venimos hablando. Que son jugadores, ya sean los dos centrales, tienen muchísima experiencia y son momentos complicados, delicados, donde se necesita esa experiencia y esa tranquilidad y transmitirle a muchos jóvenes que tenemos nosotros, que hay momentos que tenemos que tener espíritu, tenemos que tener agresividad, tenemos que agruparnos, y ellos transmiten eso. Yo estoy re feliz y la gente también, creo que todo el mundo está muy feliz con esta copia central que para este momento son ideales. Transmiten esa personalidad y estamos felices porque el equipo está creciendo, sigue creciendo. Estamos contentos por eso. Boa noite, Ramon. Gabriel Rodrigues Trivela. Como tem sido lidar com as ausências de alguns jogadores importantes, como Rossi, Marlon Gomes? Agora o Aureliano também teve uma fratura na mão. Qual a falta que eles têm feito e como você tem lidado e qual a situação do Rossi e do Marlon Gomes, principalmente? No, acá está el profe que también le puede explicar que entrenaron muy bien. Estamos contentos porque a pesar que en instancias importantes, el partido pasado no jugó Pablo, no jugó Rossi, no jugó Marlon, no jugó... Hay varios jugadores que estaban lesionados y se están recuperando para el tramo final. Lo vamos a poner al 100% para que no se lastimen más y para que nos ayuden en todo lo que necesitamos. Así que están mejor, están trabajando mucho, tenemos una semana más para que se puedan recuperar y seguramente nos van a ayudar en el tramo final. Bom, gente, trouxemos aí o Ramon Dias falando, desculpa as propagandas aí, ridícula uma delas, mas eu trouxe aqui alguns pontos da entrevista do Ramon Dias. Uma delas é que o Vasco vai lutar até o final. O Ramon Dias sempre vem falando isso, né? Sempre aborda esse ponto. O Vasco vai pelear até o final, que ele diz, mas o Vasco vai lutar até o final. E ele trouxe uma identificação muito bacana com a equipe muito compactada e intensa nesse jogo contra o Botafogo. O que eu acho que é muito bacana, tá? Acho que é muito bacana essa questão. E o Vasco pode sim melhorar muito com uma equipe mais compactada. Eu gostei do jogo de ontem, acho que o Vasco pode melhorar muito. Outra coisa, ele falou também que o time interpretou muito bem a partida e que era uma final e tínhamos que ganhar. Eu concordo muito com isso. Era uma final, o Vasco tinha que vencer essa final. Era uma final de Copa do Mundo e o próximo jogo vai ser de novo. Então, até o final do campeonato, como ele disse, não vai ter descanso. Não tem descanso para o Vasco. Tem descanso agora segunda-feira, amanhã já não tem mais e domingo tem jogo. Depois descansa um dia, depois tem jogo de novo. Treina. Então o Vasco tem sim tudo para não cair. Eu acho que o Vasco não cai. Próximo jogo contra o América Mineiro, acho que o Vasco vence. Depois contra o Cruzeiro, acho que o Vasco vence. Contra o Atlético Paranaense é mais difícil. Mas depois contra o Corinthians dá para vencer. E contra o Bragantino também jogando em casa dá para vencer. Faltam apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Desses 6 jogos,
o Vasco tem que vencer pelo menos 3, empatar pelo menos mais 1 e pode perder 2 ali numa margem de descenso. Mas o Vasco não pode mais perder jogos em casa, não pode mais perder pontos em casa. Contra o América Mineiro, contra o Corinthians, contra o Bragantino tem que vencer. Contra o Cruzeiro é essencial vencer. É um jogo mais difícil, um empate seria um ponto ganho, mas vencer contra o Cruzeiro também seria muito bom. Ele também trouxe aqui as chances de matar o jogo que o Vasco não aproveita. Falou do jogo contra o Goiás, que tiveram 2 ou 3, do jogo contra o Cuiabá, que tiveram também mais umas 2, e ontem mais 2 chances que o Vasco não aproveitou para matar o jogo ainda do primeiro tempo, inclusive. E ele falou que não pode mais acontecer isso, eu concordo plenamente. Não dá mais para o Vasco perder essas chances, porque essas chances fazem falta e podem sim trazer aí muito malefício para o Vasco, porque o time pode empatar e até virar a partida e o Vasco perder pontos preciosos, como foi contra o Goiás, por exemplo. Falou também de Maicon e Medel. Ele trouxe aí que o Maicon e o Medel trazem a experiência que precisamos e deu aí alguns exemplos como o Lucorediano, como o Marlon Gomes, como o Eric Marcos, que se machucou, que são inexperientes, também falou do Miranda, são inexperientes, são jovens, e o Maicon e o Medel ajudam muito na recuperação de experiência desses jogadores, ajudam a dar experiência e ajudam a amadurecer esses jogadores. E ele disse também que a batalha não terminou e não dá para vacilar. Exatamente isso, não dá para vacilar. O Vasco não pode mais bobear, principalmente jogando em casa. Ele trouxe aí também na coletiva essa essência e o poder de São Januário, e eu concordo plenamente com ele. Galerinha, antes da gente encerrar, uma notícia de última hora que surgiu enquanto a gente estava fazendo o vídeo aqui, que a Crefisa pode comprar. A gente acabou de falar dos name rights de São Januário, e a Crefisa pode comprar os name rights de São Januário, hein? Olha que coisa. O Pedrinho, que está concorrendo à presidência do Vasco, eu acho que é o candidato mais forte, junto com o Luiz Levenciano, está conversando com o dono da Crefisa, que é o marido da Leila, ia falar pai da Leila, marido da Leila, o José Roberto Lamantia, dono da Crefisa, tem interesse em comprar os name rights de São Januário, caso o Pedrinho seja eleito presidente do Vasco. O marido da Leila falou que a arena se chamaria São Januário Crefisa. Cara, seria mais uma grana para entrar, e uma grana forte, tá? Name rights são muito imponentes, tanto que o Camp Nou virou Spotify Camp Nou, tem Allianz Arena, Allianz Parque, Neoquímica Arena. Name rights dão muito o que falar, dão muito dinheiro, então seria ótimo também a venda. Eu vou falar uma coisa para os vascaínos, essa eleição que a gente vai acompanhar agora no sábado, essa eleição é uma eleição que me dá otimismo com o futuro do Vasco. Luiz Roberto Levenciano e Pedrinho são 2 ótimos candidatos, têm visões opostas, mas são 2 ótimos candidatos com 2 planos de gestão muito bons, então me dá muito otimismo, porque o Vasco vinha tendo só, assim, caras péssimos disputando a presidência. Essa última safra, junto com o Edu Cassiano, com o Stronsberg, entre outros aí que estavam sendo candidatos, eram muito bons, mas para mim ficaram os 2 melhores. Levenciano e Pedrinho são 2 ótimos candidatos. Não tenho preferência em nenhum dos 2. Acho que os 2 são os 2 melhores que poderiam ter ficado. E tomara que quem ganhar faça uma ótima gestão com o Vasco. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e vamos para cima. Vamos sair dessa crise que o TM News está passando e a gente vai recuperar os inscritos que perdemos e vamos bater 10 mil até o final do ano. Grande abraço, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal e amanhã a gente está de volta com mais TM News. Grande abraço, eu vou ficando por aqui e fui.